Você sabia que o cérebro pode manter a dor na pessoa mesmo sem ter lesão nenhuma? Se você trata o seu paciente com dor crônica como se tivesse uma dor aguda, esse vídeo vai mudar completamente a sua visão. Hoje eu vou te mostrar o caminho para entender a fisiologia da dor crônica e como que isso pode mudar completamente a sua prática aí no seu estúdio de Pilates. Você por acaso já se sentiu inseguro na hora de atender aqueles pacientes que têm uma dor que nunca passa? Você já aplicou técnica, exercício, técnica de respiração, tudo quanto é coisa, e nada faz esse paciente melhorar? Ele sempre volta para o seu estúdio falando que teve dores durante a semana, durante a noite, e nada melhora? É muito comum que a falta de uma base científica boa e estruturada cause esse sentimento de medo, de frustração, até por você não estar conseguindo ali ver o resultado que você esperava dos seus pacientes lá no seu estúdio de Pilates. Na nossa vida, no geral, a gente aprende que para a gente sentir dor, tem que ter uma lesão, como se fosse uma consequência. Mas não é bem assim que acontece no sistema nervoso de quem convive com dores há muitos anos, que é no caso de pacientes com dores crônicas. O segredo na hora de escolher o melhor tratamento para esses pacientes é entender que no tratamento para dor crônica envolve sensibilização central, neuroplasticidade e fatores biopsicossociais. A sensibilização central acontece quando um sistema nervoso fica hiperativo. O seu sistema nervoso reconhece sinais simples como algo ameaçador e apresenta dor. Sintomas como a alodínia, por exemplo, que é quando uma pessoa sente muita sensibilidade a um estímulo que não deveria causar nada, que a gente chama de estímulo inócuo. Por exemplo, uma pessoa vai dar um carinho e essa pessoa que tem sensibilização central apresenta uma dor exagerada, ou como, por exemplo, o toque de uma roupa, a alça do sutiã, tudo isso pode apresentar sinais como alodínia. Ou até a hiperalgesia, que é quando uma pessoa sente uma dor muito aumentada a um estímulo que deveria ser levemente incômodo, como um leve beliscão ou um aperto de mão mais forte. O que deveria causar só um incômodo, essa pessoa acaba sentindo uma dor muito extrema. Isso é muito comum em algumas patologias que têm a sensibilização central como uma característica, como a fibromialgia, a enxaqueca, a dor lombar crônica. E na nossa prática clínica, dentro dos estúdios de Pilates, a gente consegue identificar essa característica em pacientes que apresentam uma dor muito exagerada, em exercícios ou movimentos muito simples. E aí você pode até pensar, poxa, esse exercício é tão básico, eu faço com todo mundo ali na turma, ninguém sente desconforto nenhum. Mas essa pessoa vem aqui e faz esse movimento que é tão bobo, né, aparentemente, e apresenta tanto desconforto na hora de executar. Puxa vida, se esse exercício que é simples, ela tem dor, como é que eu vou aplicar outros exercícios? Como é que eu vou trazer exercícios ainda mais evoluídos para ela? Como é que eu vou evoluir com esse paciente? Mas é aí que entra a importância de uma boa avaliação. Você identificar se esse paciente apresenta sinais de sensibilização central. Se ele apresentar, você já tira aquele pensamento de que acha que aquele paciente está fazendo charme ou está querendo chamar atenção. Então, isso é muito comum da gente pensar na prática clínica, mas é importante a gente fazer uma avaliação bem feita para identificar se esse paciente se enquadra nesse quadro aí de sensibilização central. E aí isso explica tudo, explica todos esses sintomas de hipersensibilidade durante as aulas. E que, na verdade, isso é um sinal de alerta que você precisa ligar aí para que você possa adaptar essa aula, esses exercícios, de acordo com a realidade desse paciente que tem sensibilização central. E o que seriam esses fatores biopsicossociais? São diversos fatores que podem estar aí imersos nessa dor crônica de forma integrada. Então a gente tem o bio, que são os fatores biológicos, onde vão ter alterações do sistema nervoso, inflamações, as próprias patologias instaladas nesse paciente. A gente tem os fatores psicológicos, que é o nível de estresse, o nível de ansiedade, será que esse paciente tem a catastrofização da dor? Tudo isso pode estar aumentando a dor desse paciente. E os fatores sociais, quais são as crenças desse paciente? Como que está a relação dele social, a relação dele no trabalho, em casa? Ele acredita que essa dor é um karma? Todas essas crenças também estão fortemente envolvidas na percepção da dor. E esses três fatores a gente pode avaliar através de questionários, a própria anamnese, tudo isso vai nos ajudar a saber se esse paciente apresenta características de dor crônica ou dor aguda. Sendo assim, com essa conclusão em mãos, com dados específicos aí em mãos, a gente consegue analisar qual tipo de exercícios, terapias que a gente vai trazer nesse paciente.
se a gente vai trazer educação em dor juntamente dos exercícios, se a gente vai precisar fazer algum encaminhamento para algum psicólogo ou algum nutricionista, entre outros fatores que a gente consegue ter depois desses resultados em mãos. E é importante a gente entender isso para a gente visualizar que a dor ela não é só física. Existem todos os outros fatores envolvidos na dor desse paciente. Então, se você pensa que a dor que ele sente é só física, é só patológica, é só biológica, que você vai fazer ali uma terapia, exercícios e vai ficar tudo bem, você está se frustrando já, porque você não vai ter o resultado que você espera. Porque se esse paciente tem outros fatores envolvidos que estão intimamente ligados a esse sintoma de dor intensa ou dor persistente, que é a característica da dor crônica, só exercício físico não vai resolver a vida desse paciente. E ele vai voltar com dor toda semana para você. Então, a gente identificar a qualidade de vida desse paciente, o nível de estresse, ansiedade, qualidade do sono, alimentação, aspectos sociais, psicológicos, tudo isso faz parte de um tratamento completo. Você não está ali fazendo só exercícios de pilates, você está ali para trazer um tratamento completo, um tratamento eficaz, um tratamento que você quer dar resultado para o seu paciente. E quando a gente fala de dor crônica, a gente não está falando de uma lesão, a gente está falando de todos esses fatores envolvidos. E isso é o diferencial de um tratamento para pacientes com dor crônica. Nós sabemos que essas pessoas que sentem dores por muito tempo acabam se afastando de atividades sociais, de lazer, por medo dessa dor ou por preferir ficar mais acolhido, ali recolhido no seu ambiente seguro, sem conviver com outras pessoas. Mas a gente sabe que isso influencia muito na dor. E é por isso que é importante a gente conhecer esse paciente, conhecer os hobbies que ele gostava de fazer antes de sentir dor, atividades físicas que ele gostaria de voltar a fazer, que ele fazia antes ou que ele nunca fez, mas que a dor o limitou para iniciar uma nova atividade. Essas coisas é importante a gente entender, a gente visualizar, para que a gente possa trazer essa ideia de retorno desse paciente a esses ambientes. E vou citar um exemplo super bacana. Eu tinha um paciente que apresentava dor na lombar, já tinha ido para o hospital algumas vezes, de crises de coluna, chegou a travar mesmo. E aí ele ficou muito triste, ele relatou para mim que quando descobriu esses problemas na lombar, que só depois que ele havia encontrado o nosso espaço, mas que ele estava muito chateado, porque da última vez que ele tinha ido na consulta com o médico falou que ele nunca mais ia poder jogar futebol por conta desse problema que ele tinha na coluna. Mas nós visualizamos através da avaliação que o problema dele não era algo a se limitar a esses tipos de atividade, que inclusive isso o deixava ainda pior no seu quadro. E logo nós iniciamos uma prática de exercícios de pilates com fisioterapia para que ele pudesse retomar essa atividade de futebol com seus amigos da empresa, que era algo que o deixava muito feliz, que fazia ele se socializar. E ele já estava apresentando alguns quadros aí depressivos, de ansiedade. Então logo iniciamos esse trabalho e no começo ele até meio que desacreditou na capacidade de voltar a jogar bola. Mas com o nosso trabalho em conjunto, nosso foco e nosso cuidado de trazer essa educação em dor toda vez que a gente se via nas nossas sessões, explicando que era possível retornar a essas atividades e que a gente faria exercícios próprios para isso, com gestos esportivos para que ele pudesse voltar, tudo isso resultou no sucesso do nosso objetivo. Ele voltou a jogar bola com os amigos, fez parte de campeonatos e tudo isso deixou ele muito melhor, muito mais feliz, Esses sintomas de depressão e ansiedade foram aí se apagando da realidade dele e os objetivos foram cada vez evoluindo. Então, se a gente pensa que o nosso objetivo, o nosso trabalho é só escolher um exercício perfeito para o dia, nós estamos por um caminho errado. Nossa visão deve sim ser biopsicossocial. E eu sei que você quer ser reconhecida como referência na sua região, que você não quer ser só mais um estúdio de pilates aí na sua cidade, e que você quer se diferenciar e ser vista como referência no tratamento de dor crônica. Mas para isso a gente precisa entender os efeitos, os sintomas que existem nas pessoas que têm sensibilização central, que é essa hiperatividade do sistema nervoso, no qual observa sinais que ele discrimina aí e interpreta como dor, mesmo que esses sinais, esses estímulos não sejam realmente uma lesão ou um fator de perigo. Eu gosto sempre de comparar a sensibilização central como uma sirene desgovernada. Sabe a ambulância com aquele barulho bem alto que indica que tem algo perigoso acontecendo e que ela precisa de espaço na via para que ela possa passar e fazer seu objetivo final, que é salvar alguém, ou então a sirene de um
de um bombeiros, né, que está indo para apagar um fogo, é como se a pessoa tivesse essa sirene, mas que ela está sendo disparada sem ter perigo nenhum. Não tem nenhum acidente acontecendo, não tem ninguém para salvar, mas a sirene ela disparou. Então, o que acontece nesse corpo? Qualquer sinalzinho, menor que seja ele, um estímulo bobo, como alguém apertando um pouquinho a tua mão, já dispara um alarme enorme e o seu corpo sente uma dor absurda te avisando que existe um perigo imenso. A sensibilização central é mais ou menos isso. E por isso, essas pessoas que têm esses sinais, esse sintoma, essa característica de sensibilização central, precisa de um atendimento de Pilates específico adaptado para a sua realidade. E talvez você até pense aí, mas meu Deus do céu, eu não sei nada sobre isso, eu não entendo sobre neurociência, tá muito complicado de entender o que é essa sensibilização central. Calma. É por isso que eu juntei os meus últimos 7 anos de carreira, de experiência, de estudos, de especializações e criei o treinamento especializador, que vai te ensinar sobre o mundo da neurociência da dor de uma forma muito prática, fácil e que você pode aplicar na sua prática clínica dentro dos seus estúdios de Pilates na hora de tratar esses pacientes com dor crônica. E isso vai fazer você se diferenciar na sua cidade. Você vai aprender sobre a sensibilização central de forma detalhada, entender a fisiopatologia dela e como que você deve tratar esses pacientes que têm essa sensibilização central. Você vai aprender mais profundamente o que é a sensibilização central, você vai entender a fisiopatologia dela e como que com o método Pilates você pode tratar esses pacientes que têm sensibilização central. Por exemplo, pacientes com dor crônica podem ter aumento da excitabilidade dos neurônios e isso faz com que os estímulos leves sejam interpretados como dor intensa. Lá no especializador, você vai aprender a aplicar estratégias como essas daqui. Educação em dor para reduzir medo e ansiedade desses pacientes. Exercícios graduais para reprogramar o sistema nervoso e técnicas de modulação da dor com base em neurociência. Isso vai te dar segurança e a habilidade de tratar e salvar vidas de pessoas que convivem com dores crônicas. Eu também achava que quando a pessoa sentia dor é porque ela tinha uma lesão visual, uma lesão evidente. Mas depois que eu estudei o mundo da neurociência da dor, eu entendi que não era nada disso. E é com esse método, com esse conhecimento, que eu aprendi a fidelizar os meus pacientes. É por isso que a maioria deles estão comigo há mais de 3, 4 anos, seguindo aí numa vida mais saudável, mais ativa, voltando às atividades que eles nem imaginavam que iam voltar a fazer. Lembra do paciente que eu acabei de falar para vocês que ele não poderia mais jogar bola porque o médico falou que a lesão da coluna dele era grave? Pois é, ele não só voltou a jogar futebol. Depois de um tempo ele se mudou para outra cidade, um lugar de praia, né? E mesmo assim continuamos o nosso atendimento, inclusive fazemos até hoje no formato online. Além de jogar bola, ele começou a surfar e hoje ele pedala mais de 20 quilômetros quase todos os dias à beira-mar. E tudo isso no auge dos seus 60 anos. Tudo isso é possível. A gente só precisa entender o nosso paciente, a dor dele, como ele se enquadra nesse mundo da dor crônica e adaptar os exercícios, fazendo com que ele tenha uma vida mais livre, mais leve e cheia de novos sonhos e objetivos a cumprir. Então acredite, é possível ajudar as pessoas que convivem com dores crônicas com a prática do método Pilates. E é por isso que eu criei o método Pilates Clínico Lívia Rocha, que é o método que eu utilizo para treinar fisioterapeutas, instrutores de Pilates a tratarem pacientes com dor crônica e casos complexos aí na nossa rotina de trabalho, com segurança, com resultados reais e também visando mais qualidade de vida para os profissionais fisioterapeutas. Então, se você quer aprender mais sobre o mundo da dor crônica e como o método Pilates pode ser um ótimo instrumento para ajudar no tratamento dessas pessoas, já se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que pode ser interessante, algum colega de trabalho que também está querendo entender mais sobre esse mundo da dor crônica. E segue a gente também nas outras redes sociais que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo aqui. E claro, né, para você acompanhar a gente e não perder o dia da estreia da nossa inauguração do nosso treinamento chamado Especializador. Bom, eu te vejo na próxima. Até lá!